Vamos falar sobre lavagem nasal, né? Como fazer a lavagem nasal? Vamos conhecer os benefícios da prática, já que a lavagem nasal é um ato, uma prática comum para limpar as vias respiratórias em casos de alergias e sinusites ou simplesmente manter a higiene nasal. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o otorrinolaringologista, Dr. Douglas Gonçalves. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe, e todos os nossos ouvintes, telespectadores. É um prazer estar aqui participando. Então, a lavagem nasal é algo bem importante e muitos falam que devia ser feito de forma rotineira. Traz muitos benefícios, faz a limpeza das vias aéreas, diminuindo o número de infecções, infecções virais, infecções bacterianas, ajuda no tratamento de rinite alérgica, evita esse contato com os alérgenos, faz a limpeza, então tem muitos benefícios. Certo, e muita gente também geralmente volta essa questão dessa lavagem nasal, mas para crianças, né? Mas adultos também fazem, né? Independente da idade, a lavagem nasal é benéfica. Isso, toda idade tem a recomendação. Agora, crianças tem um período da vida que tem muitas infecções. Então, no período de 2 até uns 6 anos de idade, a criança tem muitas infecções de vias aéreas superiores, muitas gripes, muitos resfriados. Acaba que a lavagem nasal serve até como um tratamento para essas infecções. Então, a gente foca muito na lavagem nasal em crianças. Existem várias formas de fazer lavagem nasal, ou lavagem nasal com spray, com uma seringa, ou hoje, mais recentemente, a gente lança mão de dispositivos que a gente chama como se fosse uma garrafinha, que faz a lavagem em alto volume. Então, a gente tem muitos tipos, muitas formas de fazer a lavagem nasal. A gente deve orientar a mais adequada para cada criança. Cada criança tem um tipo, uma forma mais adequada. Não, se a criança não aceita uma lavagem com a seringa, pode ser feita uma lavagem com spray nasal, que é uma forma mais suave de fazer lavagem. Então a gente tem que buscar a forma mais adequada para a criança fazer lavagem. E a gente está falando de criança, mas adultos também. Existem adultos que sofrem com rinite alérgica, sofrem com sinusite crônica e acabam tendo benefício da lavagem nasal. Então é importante em todas as idades a gente verificar o uso, a ação da lavagem nasal. O senhor falou sobre essa questão dos dispositivos, né, que são essas garrafinhas, a gente vê inclusive em tamanhos maiores do que seringas. A dúvida que fica existe um limite, né, de uma quantidade correta para fazer essa lavagem nasal? Quantas vezes ao dia também? Quanto ao dispositivo, existem o de 240 ml, que é orientado para crianças maiores, próximo de 10 anos, 11, e os adultos, a garrafinha de 240 ml. E para a idade mais infantil, existe o dispositivo de 120 ml, que você coloca uma quantidade menor de soro e evita complicações. E quanto à questão da frequência, isso vai depender do quadro. Se o paciente está num quadro de uma gripe, de um resfriado, em que a produção de secreção acontece numa quantidade maior, então é orientado fazer a lavagem mais vezes, com uma quantidade maior ao longo do dia. Não, eu estou só com a rinite alérgica, mas a minha rinite alérgica não está muito atacada, então pode fazer a lavagem 2 a 3 vezes ao dia. Pacientes que estão gripados, na vigência de uma infecção de via aérea superior, pode lavar o nariz 5, 6 vezes ao dia sem ter problema nenhum. É só o soro, não tem medicamento, então não vai ter prejuízo se passar numa quantidade maior do que a recomendada. Doutor, agora a gente está começando nesse período mais quente e seco do ano. Desse momento também, as lavagens nasais, elas ajudam a amenizar essa sensação de nariz mais ressecado, né? Até mesmo sangramentos. Uma ótima pergunta. Nesse período mais quente e com baixa umidade, as partículas no ambiente ficam em suspensão. Então, seja partículas de fumaça, de irritantes, e essas partículas em suspensão acabam irritando a mucosa nasal. Então, a gente tem que ter um cuidado a mais, aumentar a lavagem nasal. E o sangramento é muito comum nesse período.
Algumas pessoas têm uma suscetibilidade maior. E na maioria das vezes, esse sangramento acontece devido a um rompimento de alguns vasos bem da região anterior do nariz. Muitas mães chegam preocupadas no consultório porque os filhos começaram a sangrar no meio da noite e a gente orienta. Na maioria das vezes, somente esse rompimento desse vaso bem na frente. E a causa é o quê? É o ressecamento. Então, se você estiver num ar-condicionado, por exemplo, o ar fica bem ressecado também, fica seco, por conta do ambiente frio. Então, isso acaba favorecendo a ter um rompimento desse vaso, gerar sangramento. Ou se você estiver num ambiente muito quente, meio-dia, debaixo do sol, muito quente, isso pode favorecer o rompimento desse vaso também. Então, qual a orientação nesse caso? Fazer a lavagem nasal, evitar ambientes muito quentes ou muito frios. Por exemplo, se você estiver num ambiente com ar-condicionado, bota na temperatura que não seja tão baixa, pode colocar por algumas horas um umidificador para tentar deixar o ambiente mais úmido e evitar esse ressecamento da mucosa nasal e evitando o sangramento. Certo. O senhor falou aí sobre essa questão do uso dos umidificadores, que é uma estratégia muito utilizada para quem tem um climatizador em casa. Existe uma limitação também, né, em relação ao uso do umidificador, que a gente ouve muito falar também sobre a questão de um exagero sobre o uso desses equipamentos também pode prejudicar na respiração, né, no aparecimento aí de algumas doenças, por exemplo. Então, a orientação que a gente dá é deixar algumas horas, não deixar de forma direta, ininterrupta. Por exemplo, se você deixa direto, vai acontecer um problema da umidade, vai aumentar a umidade e isso pode desenvolver o aparecimento de fungos nos ambientes. Então, às vezes você está num quarto, tem um móvel, então vai ficar naquele ambiente mais úmido, então os ácaros vão crescer naqueles móveis, naqueles lugares propícios, e aí você vai ter um outro problema, que é a infecção um desenvolvimento de uma rinite alérgica devido ao contato com o ácaro, com os fungos. E então acaba gerando outro problema. Então deixa ali algumas horas, geralmente esses umidificadores, existe uma quantidade que você bota, e aí quando terminar, pronto, não precisa ficar colocando novamente. Agora, doutor, sobre o uso, né, na questão da lavagem nasal, muita gente tem dúvidas sobre o líquido, né, se aquele é realmente o que é, né? Muita gente confunde até com água, mas na verdade não é água, ali é um soro fisiológico que é colocado, né, para fazer essa lavagem nasal. Uma ótima pergunta, Felipe. Então, o líquido que é colocado é soro fisiológico. O que é o soro? É água com sal, numa proporção de 0,9%. Então, existem várias formas. Então, você pode comprar na farmácia a garrafa com soro fisiológico já pronto. Nesses dispositivos de garrafinha que a gente compra na farmácia, a gente obtém a garrafinha e existem uns sachês. E nesse sachê é o sal. Então, aí qual a orientação? Você pega 1 litro de água fervida e aí mistura com esse sal, que já vem preparado. E aí você mistura essa solução e transforma no soro fisiológico. Isso é uma forma. Existe até uma forma de você ferver a água e botar com uma pitada de sal, né, de forma bem mais simples. Mas, se for possível, é sempre orientado comprar a solução já pronta, seja na farmácia com a garrafa já com líquido no interior, ou então dessa forma, você compra um sachê, que é o salzinho, chega em casa, ferve a água, coloca esse sachê na água e tem a solução de soro fisiológico. Olha, a gente tem a participação aqui do André Andrade, que enviou aqui uma mensagem para a gente para participar, falando sobre os benefícios, né, que ele teve através da lavagem nasal, né? Ele tinha um problema aí de tosse que persistia, né? Ele procurou o médico e foi aconselhado aí a questão da lavagem nasal, né? Que ele colocou até algumas substâncias aqui, que é o xilitol, o bicarbonato e o sal marinho em água morna, né? E fez essa mistura, né, por indicação médica, né? Então ele conseguiu fazer esse tratamento, teve essa melhora da tosse. Doutor, então é comprovado, né, essa melhora, inclusive não só da respiração, mas de até outros sintomas como a tosse, como é o caso aqui do André Andrade. Então, o André Andrade citou uma substância que é o xilitol. Então, o xilitol foi introduzida, né, nesses sprays nasais de soro fisiológico. E qual a importância dele? O xilitol tem indicação em casos em que tem sinais de infecção por bactéria. Então, ele ajudaria o xilitol
a tratar a infecção por bactéria. Então, como se fosse a bactéria em contato com o xilitol, ela teria uma perca da sua eficácia, da sua ação. Então, ela teria esse benefício. Então, pacientes que têm infecções bacterianas, virais, de repetição, a gente tem lançado mão do soro fisiológico junto com o xilitol, trazendo benefício para o paciente. Ele falou do sal marinho, né? Sal marinho. Então, o soro fisiológico que geralmente é comercializado, é 0,9%. Mas, em alguns casos, a gente orienta a lavagem nasal com um percentual maior de soro, de 2%, 3%. Porque o sal, lá dentro do nariz, o que é que ele vai fazer? Ele vai sugar as secreções. Então, um paciente que tem uma quantidade maior de secreção, sinusite, com a secreção mais espessa, a gente lança a mão desse soro, um percentual maior de sal, para fazer com que ele elimine esse sal numa rapidez maior. Então, às vezes, um sal de água do mar, que tem esse percentual mais salgada, é exatamente por isso. Pode ter um benefício maior, porque ele vai sugar mais secreção, vai tirar mais secreção e vai aliviar de forma mais rápida. Pode ter sido isso o caso do André. Certo. Doutor, geralmente as pessoas podem utilizar soro fisiológico, mas como no caso do André, que ele teve uma orientação médica, né, para fazer uma formulação, né, em casa. Mas para quem não quer comprar um soro fisiológico, né, quer fazer um método mais caseiro, existe uma solução que dá para fazer com o que tem em casa? Então, existe essa solução. Você pega um litro de água e ferve. E aí depois coloca uma pitada de sal. A gente pode dizer assim, uma forma bem caseira para ser feita, para não ter o custo. A gente tem um problema da qualidade da água. A gente sabe que mesmo passando por todos os sistemas, né, de melhoria da água, sempre tem a questão desses sais, sempre vai ter algum salzinho a mais. Isso pode irritar a mucosa do nariz, né? Mas assim, não, eu quero uma solução bem caseira. Pode fazer isso. Bota um litro de água com uma pitada de sal, que ficaria aproximadamente 1% esse percentual do sal, e daria para utilizar. Mas importante mesmo, se puder, comprar o soro fisiológico. Isso, exatamente. Ou na farmácia com a garrafinha, que já vem pré-preparada, ou então com aqueles dispositivos, um sal já preparado, e aí só ferve a água de 1 litro e coloca esse sal já preparado. Existe algum horário assim específico que é melhor para poder fazer essa lavagem nasal, ao acordar ou antes de dormir, ou é quando esses sintomas, né, se agravarem mais? Então, se for para escolher um horário, a gente sempre orienta pela manhã ao acordar. Então, porque você passou a noite deitado e o nariz produz a secreção ao longo da noite e fica acumulado na mucosa do nariz. Então, você acorda e aí seria bom fazer essa lavagem para eliminar o que foi produzido ao longo da noite. Certo. Outra questão interessante, doutor, é que muita gente, por exemplo, compra o soro fisiológico, né? E o pessoal tem muito essa cultura de guardar o soro fisiológico dentro da geladeira, né? Uhum. Esse soro fisiológico guardado na geladeira, ele já serve para fazer a lavagem nasal, ou é interessante ele ficar numa temperatura ambiente? Ou isso não interessa? Então, o que é que a gente orienta? Um soro fisiológico depois de aberto, então a orientação é dar mais ou menos, usar pelo menos por 1 semana. E aí, se você usa de forma regular, não precisa botar na geladeira, bota no banheiro, ou no lugar que não pegue um sol muito intenso para não afetar tanto a temperatura, mas não necessariamente precisa guardar na geladeira. Então deixa num cantozinho se você usa de forma regular. E aí, com 1 semana, se você usa de forma regular, com 1 semana já vai ter acabado o soro. Ah não, eu uso de forma bem pontual e às vezes o frasco demora 2 meses. Não, aí não é recomendado ficar utilizando por esse tempo todo. Porque você abre o frasco de soro e tem o risco de contaminação do soro, então não é recomendado. Agora, se não, no lugar que eu fico, a temperatura é muito alta, não existe um lugar mais ameno em casa, então é muito quente, aí você deixa na geladeira, e aí quando for utilizar, tira da geladeira, deixa um pouco no ambiente mais natural, porque se você colocar o soro fisiológico gelado no nariz, isso vai irritar a mucosa. A orientação não é colocar nem muito quente, nem muito frio. Então, a temperatura normal, temperatura próxima do nariz. Certo, a gente ouviu então as orientações
aí do Dr. Douglas Gonçalves, que é otorrinolaringologista, falando um pouco sobre os benefícios da lavagem nasal, como fazer, o que não fazer e como, né, esse tratamento vem ajudando não só quem tem problemas, mas também para aliviar os sintomas aí do tempo seco. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Agradeço, Felipe, a oportunidade de participar do programa e nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, sempre é orientado marcar consulta com o seu otorrino para tirar todas as dúvidas e ficar tudo bem claro.